Realmente o Neto, o que ele foi como jogador, ele é como comentarista. Adora polemizar, adora causar. Ele era assim também como jogador. Foi um craque. Realmente ele foi um craque quando quis jogar bola. Mas muitas das vezes ele deixou de ser jogador de futebol e passou a ser um cara bem polêmico e bem prejudicial ao Corinthians e continua sendo até os dias atuais, não é? Assim, exatamente, a tese do Inter é completamente absurda, como se um lance polêmico no final gerasse direito ao outro time ganhar título. Se fosse assim, nós em 76 contra o próprio Inter teríamos direito ao Brasileiro de 76. Nós contra o Palmeiras em 93 tínhamos direito ao título paulista de 93 por causa do Aparecido e da gravação do Milton Neves. Exato. Quer dizer, tem tanto o Flamengo na Libertadores de 81, né? Que o Wright operou o Galo, teria direito. Quer dizer, se a gente vai começar a contar aqui, Tiosan, erros de futebol ou lances polêmicos que decidiram campeonatos, a gente não sai mais daqui hoje. Então, a tese do Inter é completamente sapafúrdia e assim, o torcedor do Corinthians deve continuar dando risada. Tá fazendo tudo certinho, tá excelente, bem risada mesmo, porque é isso que o Internacional merece. Agora, o papel imbecil, idiota e traíra do Neto, a gente não merece. Ainda mais de uma pessoa que se diz ídolo do clube, que muita gente gosta e gostava, mas que hoje só caça clique, só caça audiência e faz qualquer tipo de polêmica. Até vestir a tanguinha, talvez ele vai ter que vestir até o final do campeonato. Então, para esse nível de coisa, o Corinthians não precisa de ajuda. Então, eu me junto à campanha para derrubar o busto do Neto no Parque São Jorge. Kaká Catalão já começou também, eu apoio a ideia do Kaká Catalão. O busto do Neto tem que ser retirado do Parque São Jorge. É isso aí. Aliás, assim, o Neto não é de hoje que vem prejudicando o Corinthians, né? Não é de hoje. Há muito tempo já que ele... Vamos lembrar, 2017, quando ele acabou com o elenco do Corinthians, que era um elenco que vinha fazendo um grande trabalho, cara. Vinha fazendo milagre. Uma campanha estupenda. E aí o Neto veio com aquela barbaridade lá. A sorte foi que aquilo acabou virando um combustível para que a equipe fosse melhorasse cada dia mais. Exato. Mas assim, ó, ele ofende, ele xinga, ele fala besteira. O Neto hoje, cara, virou um personagem insuportável. E muita gente, infelizmente, ainda assiste o Neto. O Neto, ele lambeu e abraçou, chamou de irmão o Andrés, chamou de irmão e lambeu o Duílio. Aliás, que ele chamou o Duílio de maior presidente da história do Corinthians. Bem lembrado, Fabiano. Então, assim, aí depois ficou agarrado no Augusto Melo, mesmo depois de saber que tinha diversas irregularidades com o caso Vaidbet, porque ele tinha como se informar ali e não se informou. E ele ficou agarrado com o Augusto Melo por um bom tempo, viu? Então, qual é que é do Neto? O que ele pretende com isso aí, de fato? Ele quer ser presidente do Corinthians? Ele fala que vai ser o próximo presidente do Corinthians? Desta forma? Tá de brincadeira, hein? Vamos lá, né? Vamos lá. Ó. Aliás, eu ia fazer esse trabalho aqui, quando eu fui ver, tinha matéria de manhã lá no grupo lá. Então me poupou o trabalho de fazer isso aqui hoje. Porque, ó, todos os lances aqui a favor do Inter em 2005. No segunda rodada, ó, Cruzeiro, aí tudo bem, perdeu, 3-2 para o Cruzeiro na segunda rodada, mas teve um gol ilegal do Sobis em claro impedimento e um pênalti claro não marcado para o Cruzeiro. Aí tudo bem que ele não ganhou nenhum ponto, que ele perdeu o jogo. Entretanto, na sexta rodada do campeonato, teve o jogo Inter e Fortaleza no Beira-Rio, e o Inter ganhou de 1-0, porém teve um pênalti para a Fortaleza não marcado no fim do primeiro tempo. Então aí você coloca 2 pontos ganhos com erro de arbitragem. A 10ª rodada, Fabiano, ó, teve aqui Inter 2, São Caetano 1, lá no Beira-Rio também. E o São Caetano teve um gol legal, mal anulado,
Então, você pode colocar aqui mais 2 pontos ganhos de forma irregular. Uhum. O Paysandu Internacional, 14ª rodada, lá no Mangueirão. O gol legal do Leandro, do Paysandu, anulado. E expulsão injusta do Robigol, que fazia muito gol naquela época. Que era o melhor jogador do Paysandu. Verdade. E um pênalti duvidoso aos 32 do segundo tempo em favor do Inter. Ou seja, aqui você pode colocar pelo menos 2 pontos a mais ou 3 pontos a mais. Se der um pênalti, um duvidoso, vamos dizer que não fosse pênalti. Tiraria o pênalti e um gol do Paysandu. Seria 2-1 para o Paysandu. Então você pode colocar aqui, ó, mais 3 pontos, Fabiano. Uhum. Vamos lá, 25ª rodada. Inter 3, Figueirense 0. Um gol legal do Figueirense anulado quando o jogo ainda estava em 1-0. O impedimento alegado não existiu. Tudo bem que foi 3-0, mas quando está 1-0 pode mudar a figura do jogo, né? Exatamente. Mas vamos colocar que não interferir em nada, 0 ponto. Não tem problema. Vamos lá. Inter 3, Vasco 1. Pela 32ª rodada no Beira-Rio. Teve um gol legal do Alex Dias anulado em momento decisivo da partida. E Fernandão apara a bola com a mão antes de tocar para assinalar o terceiro gol. Ou seja, aqui era para ser empate e não vitória. Então você pode pôr aqui mais 2 pontos. Não percam as contas, anotando aqui, hein? Exato. Inter 3, Coritiba 2. Repetição de um jogo anulado, né? Da 21ª rodada. Em jogada de Ricardinho, a bola sai visivelmente pela linha de fundo, mas o juiz manda seguir e marca pênalti para o Inter na sequência do lance. Fernandão abre o placar, então 1-0. Não expulsão de Renteria aos 30 do segundo tempo após briga com Rodrigo Batatinha. Então foi 3-2 o jogo, mais 2 pontos para o Inter. Aqui, ó. Internacional e Ponte Preta, 37ª rodada. O zagueiro foi... Aqui não colocou quanto foi o jogo, mas o zagueiro Edgley marca o segundo gol após carga ilegal sobre o defensor da Ponte. Se não me engano, foi 2-1 esse jogo. Eu vou confirmar daqui a pouco aqui qual que os pontos ou não. E por fim aqui, ó, tem o Internacional 1, Brasiliense 0, 39ª rodada. Um gol irregular do Inter aos 46 do segundo tempo devido à participação de um jogador em clara posição de impedimento. Então aqui você pode pôr mais 2 pontos ganhos pela arbitragem. Então aqui, Fabiano, ó, nós temos 2, 4, 7, 9, 11, 13 pontos a favor do Inter. 13 pontos a favor do Inter, só com erro de arbitragem. Tá. E aí vamos também agora aqui para os erros de arbitragem contra o Corinthians. Primeira rodada, Corinthians 2, Juventude 2. Um gol legítimo do Jô, mal anulado por impedimento. Então, 2 mais 2. Isso. Corinthians 0, Caetano 2, 18ª rodada. Dimba marca impedimento, o primeiro gol do São Caetano. Poderia mudar o cenário do jogo, mas foi 2-0. Vamos colocar como 0. Beleza. Inter 0, Corinthians 0, 19ª rodada. Esse foi o jogo de ida lá no Beira-Rio. Pênalti em Jô, não marcado. E vamos colocar assim, então, que em vez de 1 ponto, seriam 3 pontos, então mais 2 pontos aqui. Exato. E menos 1 do Inter, né? Que então já perde 14 pontos aqui, ó. Corinthians 3, Botafogo 3. 23ª rodada no Pacaembu. Falta inexistente em Ramon, que bate e faz o gol de empate do Botafogo quando estava 2-1. Então você pode colocar aqui pelo menos 2 pontos perdidos, né? Sim. Mais 2, vamos lá. Aqui foi um daqueles jogos que foram refeitos, né? Isso. Santos 4, Corinthians 2, né? Exato. 16ª rodada. Pênalti em Jô não assinalado pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Como esse jogo foi anulado... Esquece. Esse esquece. Isso. E aqui teve o jogo, então... Na repetição que o Corinthians ganhou o jogo, eu lembro. Isso. Teve um pênalti do Saulo e Nilmar. O Saulo chuta, provoca e xinga Carlos Alberto, que não revida a agressão. Somente Carlos Alberto é expulso. Nossa. Mas teve 3 pontos ali, tudo certo. Ó, o jogo anulado também aqui da Corinthians e São Paulo. A gente perdeu de São Paulo. E a volta foi um empate, 1-1. E a repetição aqui foi o 1-1, né? E teve uma falta de Fabão em Carlos Alberto em lance para cartão amarelo que resultaria em vermelho, cujo lance foi invertido para punir o corintiano com cartão. Porém, não teve lance direto no resultado, né? Aliás, esse Fabão batia mais do que a mãe. Jesus! O bicho era brabo, hein? Ó, São Caetano 1, Corinthians 0, 39ª rodada.
lá no Anacleto Campanella. Pênalti claro em Bobô, não assinalado pelo árbitro. Pelo menos um ponto perdido ali, ó. Então, o Corinthians perdeu, nesses 9 lances aí, ó, 2, 4, 6, 7 pontos. O Inter ganhou 14 pontos. São 21 pontos aqui, meu amigo. Porra, é sério que o Inter quer chorar isso aí? Então, isso só para mostrar, gente, que não faz o menor sentido que o Inter pede, nem os fatos que eles mostram. Até porque, não sei se você tem aquela outra figura sobre quem liderou o campeonato em todos os rodados. Põe aí aquela figura, tipo. Porque essa aqui, para mim, essa é a maior prova de que não tem menor dúvida sobre o campeonato de 2005. Bem lembrado, peraí, estou subindo aqui já. Porque você pode falar, não, se fosse um campeonato disputado, o campeonato que foi assim, nossa, troca de posições, vários contendores, que não sei o quê, que veja bem, e aí o Edilson fez isso e alterou completamente o posicionamento de todos os times na tabela de classificação, que foi um absurdo. Aí você vai ver quem liderou o campeonato rodada a rodada. Só deu o Corinthians. A imagem liderou mais que o Inter. A imagem que aparece é essa. Vamos subir agora. Quer ver? Olha essa figura. Vamos lá, então. A primeira rodada deu Galo na liderança, a segunda e a terceira deu Santos, a quarta Fluminense, na quinta rodada o Santos retomou a liderança, a sexta deu Juventude, a sétima deu Botafogo, e aí a Ponte Preta assumiu a liderança na oitava posição e foi até a 15ª. Isso. Da 16ª até a 42ª... Não, até a 23ª. Verdade. Aqui, ó, o Corinthians assumiu a liderança, então, na 16ª até a 23ª. Na 24ª, o Fluminense pegou a liderança, mas o Corinthians reassumiu a liderança na 25ª e foi até o final. Ou seja, cadê o Inter aí? O Inter sequer liderou o campeonato. Sequer liderou o campeonato. Se falar que houve problema de arbitragem que tirou o título do Inter, vá lamber sabão, gente. Para com isso. Não dá, né? Não dá. Esse negócio de chororô, só o time do só o time do DVD mesmo, pelo amor de Deus. E pior por isso vai lá. Por isso que nesse caso, minha única reivindicação é tirar o busto do Neto do Parque São Jorge. Isso é imprescindível nesse momento. Concordo plenamente. Está na hora já, viu? E o Inter não conquista um título brasileiro desde 79, é isso, né? 79. E 76, o Fabiano vai lembrar, eu não, mas o jogo também foi complicado, né, Fabiano? Foi o que acontece. Existe até hoje, no jogo lá do Internacional, uma falta. Eu não lembro quem é o jogador do Corinthians que sofre a falta. Primeiro que a falta que ele bateu, a falta que o Dario fez o gol não foi falta. Mas teve uma falta para o Corinthians que também não foi dada. Então, se a gente fosse discutir faltas impossíveis ou definitivas ou preponderantes para o resultado, a gente vai questionar o título de 76 do Inter, entendeu? Mas, assim, para nós não faz sentido isso, tá? Passou, já aconteceu, eu vou xingar o juiz sempre, igual o caso do Aparecido em 93 do Palmeiras, eu vou xingar o Palmeiras, o Aparecido, toda vez. Tem o Milton Neves entrevistando o Aparecido, quer dizer, isso ficou para a história do futebol. Fala, mas o quê? Ficou, né? A decisão da Copa do Mundo da Inglaterra, com aquele chute da Alemanha que bateu fora do gol, eles deram o gol para a Inglaterra. Quer dizer, teve também da Argentina contra a Inglaterra em 86, que foi a semifinal, se eu não me engano, né? Gol de mão do Maradona. De mão do Maradona, que decidiu a final. Aí a Argentina conquistou o título. Cara, erro de arbitragem vai existir, infelizmente, ad eterno. Mesmo com o VAR. Hoje nós vemos com o VAR, é tamanha incompetência de arbitragem que mesmo com o VAR, eles erram.
ou por má vontade, ou por qualquer coisa que o valha, mas o erro de arbitragem sempre vai existir no futebol. E aí vocês falam, porra, mas é só no Brasil? Cara, eu vejo alguns lances, alguns jogos também da Inglaterra, da Espanha, da Itália, tem uns erros lá, Fabiano, que são gritantes também. É que lá a diferença é que o jogador acata, não fica reclamando, o treinador também não fica reclamando e tal. Mourinho, de vez em quando, reclama, um ou outro e tal, mas geralmente os caras ficam passivos lá, são omissos, não reclamam. Aqui não, aqui é exageradamente reclamado aqui. E aí piora mais ainda, porque aí se sufocam a arbitragem e colocam na pressão, na panela de pressão, e a coisa fica pior. Mas na Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, os erros também acontecem, viu? Não, os áudios do VAR desse jogo do Palmeiras contra o São Paulo foram absurdos, bizarro. Os caras brigaram para lutar contra a imagem. Sim, sim. Além de lutar contra a imagem, criaram uma nova regra do futebol. Se foi sem querer, não é falta. Essa regra não existe no futebol. Falta sem querer também é falta. Pênalti sem querer também é pênalti. É isso aí. Tanto que se o cara... O exemplo mais claro é sempre assim, se o sujeito dá uma bicuda para cima e chuta a cabeça do adversário, ele é expulso. Sim. Não tem sem querer. Entendeu? Não tem. E o juiz usou esse argumento para não dar pênalti, para não dar falta. Sabe? O problema é muito pior do que a gente imagina. Que ano que vem prometeram colocar lá o impedimento semiautomático, que é uma evolução já espetacular. Legal. Sim. O que vai acontecer ano que vem, Tio Sam? Todas as polêmicas vão voltar para os lances disciplinares. Sim. Porque se você tira a polêmica do gol, a segunda polêmica sempre qual é? Disciplina ou pênalti. A disciplina é pênalti. E assim, ó, você traçar uma linha não é problema. Ela tem uma certa exatidão ali. Tudo bem, você pode justificar que não coloca no ombro, não coloca corretamente no ombro e tal. Mas o problema maior, por exemplo, no lance do gol do Corinthians contra o Inter, do Hugo, nós debatemos aqui, Fabiano, que o que errou nessa linha traçada não foi a linha, foi o momento do passe. Do chute. Porque eles pegaram no frame depois. E, na verdade, a bola está no ar já. Tinha que ser um frame antes. E isso aí eles não colocam no DVD, né? E isso é erro, isso é incompetência. Incompetência. Clara incompetência do sujeito que não sabe cumprir a regra. Isso. Marcar o momento do chute, marcar o momento do jogador estar. Exatamente. E o erro é tão grave que aí dá margem para o sujeito interpretar tudo. Né?